Comissão de Direito Penitenciário visita casa de privação provisória em Taitinga. OAB Ceará discute em audiência pública o piso salarial dos advogados. Acompanhe como foi o lançamento do álbum Advogados Mais Admirados do Ceará. No quadro Mundo Jurídico e Informática, o assunto é o satélite geoestacionário de comunicação. Confira também as oportunidades de cursos oferecidos pela FESAC. Valdetar Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará, fala sobre a representação que a entidade apresentou ao Conselho Federal contra empresas que estão aviltando os honorários advocatícios. Confira imagens de eventos da ordem na capital e no interior do estado no quadro OAB em Foto. Tem ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Chegou a hora de você ficar informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da OAB. No programa OAB na TV Mundo Jurídico, que está começando. Dando sequência à série de visitas às unidades prisionais do Estado, a Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará visitou a Casa de Privação Provisória de Liberdade 4, no município de Taitinga. Confira. A vistoria ocorreu na manhã do dia 5 de julho e foi acompanhada por representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Conselho Prisional Estadual. Inaugurada no último dia 20 de março, a CPPL 4, que tem capacidade para 956 detentos, está operando acima da capacidade, com cerca de 1.200 internos. A maioria desse contingente é oriunda das delegacias da região metropolitana. É muito importante esse contato, essa atuação conjunta, né, do Conselho Penitenciário, a Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, que tem um representante lá, o Dr. Leandro Vasques, e nós tivemos acompanhamento também do Poder Judiciário, do Ministério Público, então foi uma visita bastante importante para que cada instituição, dentro da sua esfera de atribuições, possa ver o que é que pode fazer para tentar melhorar as condições das pessoas encarceradas e também dos servidores que atuam no sistema penitenciário. Toda a fiscalização deve ser incrementada, deve ser aumentada, né? Nós temos que ter nossos instrumentos de controle. A visita a esse estabelecimento prisional foi de maneira normal, né? Visitando praticamente todas as dependências, né? É um estabelecimento novo, né? Então dificilmente nós iríamos encontrar deficiências assim, estruturais, na parte estrutural. O que nós temos mais é na parte operacional, por ser um estabelecimento novo, né? E essas deficiências estão sendo relatadas e vão ser objeto de um relatório e também de recomendações do Ministério Público para que sejam sanadas essas deficiências, né? Ou irregularidades se forem contestadas irregularidades operacionais graves. De acordo com os membros da comitiva, a unidade está funcionando de maneira satisfatória. O interesse da Corregedoria dos Presídios é fiscalizar o bom cumprimento da pena, o respeito ao princípio da individualização da pena. Então a presença do Conselho de Direito Penitenciário da OAB e a presença do Conselho Penitenciário do Estado de Ceará, aqui na CPPL 4, contribui para com um maior número de informações e também para com uma maior eficiência dessa fiscalização, que é o intuito maior da Corregedoria dos Presídios. Nós conseguimos analisar toda a estrutura física interna e externa do presídio, as celas, conseguimos também ter uma entrevista com alguns detentos e vamos, depois disso, apresentar um relatório acerca dessa inspeção. Um fator positivo é que o presídio realmente é dotado de uma estrutura boa, o presídio tem uma estrutura física muito boa, só que o grande problema que nós detectamos é a questão da superlotação. O limite seria para 936 detentos, mas lamentavelmente nós encontramos aqui quase 1.200 detentos. E o que se nota é que nas delegacias de polícia também já há uma superlotação de cerca de 500 detentos. Então nós vamos trabalhar em cima disso, nós vamos repassar essas informações para a Secretaria de Justiça, exatamente para que seja cumprido a lotação máxima do presídio. Detectamos outros problemas aqui, a questão da ventilação,
da unidade, a falta de bebedouros em alguns locais. Detectamos também algo positivo, que é a sala da OAB. Também sabemos que no presídio as visitas estão ocorrendo dentro da normalidade, o advogado está tendo contato com o seu cliente, então isso, no tocante a isso, não há problema na unidade. Nós fizemos uma fiscalização acerca disso. Então, após essa visita, nós vamos nos reunir novamente, a Comissão de Direito Penitenciário, vamos deliberar e será feito um relatório. Deste relatório será enviado um ofício à Secretaria de Justiça pedindo as construções, as atitudes cabíveis. A OAB Ceará vem combatendo uma prática que fere a dignidade do exercício da advocacia. Trata-se do aviltamento dos honorários advocatícios. Para falar sobre este assunto, nós conversamos agora com o presidente da subseccional da OAB em Quixadá, Dr. Cleidson Alves, e o advogado Edil Cavalcante. Dr. Cleidson, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio hoje. Um prazer maior ainda falar em nome da advocacia do interior do estado do Ceará. Dr. Cleidson, esta prática de aviltar os honorários advocatícios tem preocupado a OAB Ceará como um todo, inclusive suas subseccionais. Esta prática, ela está presente também no interior do estado? Olha, para a nossa tristeza, né, nós tivemos a oportunidade de presenciar alguns fatos que desabonam, né, a atuação profissional. Nós fomos procurados, principalmente por jovens advogados, aqueles advogados no início da sua carreira, que buscam na correspondência, né, esse tipo de trabalho chamado correspondência, o início da sua profissão. E essas empresas, o que a gente tem visto e tem recebido como testemunho, é que vem oferecendo valores, certo, humilhantes, que isso aí ninguém pode chamar de honorário. Nós presenciamos contratações de R$30 por audiência. R$30? R$30 e diligências por R$10. Então, nos preocupa de forma muito forte, porque isso praticamente inviabiliza a advocacia, não é? Uma advocacia feita nesses patamares, ela realmente é uma advocacia inviável. E muitas vezes a gente vê reclamação do advogado não conseguir pagar sequer a anuidade da OAB. Nesse sentido, realmente fica muito complicado para o advogado sequer cumprir suas obrigações com a ordem, tendo honorários nesses patamares, né? Doutor Cleidson, e os advogados que se submetem, digamos assim, a esse aviltamento, eles irão responder de alguma forma? Há uma preocupação também da OAB em punir essas pessoas? Nós tivemos uma reunião com os colegas da região, fizemos essa reunião, um bom comparecimento, ouvi o depoimento deles, nós aceitamos a situação de ter que impor um limite a isso, né? Nós lá escolhemos valores mínimos de atuação e, ao mesmo tempo, viemos a Fortaleza, aproveitamos a oportunidade de uma reunião que teríamos com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Nos reunimos antes dessa reunião com o presidente do Tribunal e, junto com o Valdetar Andrade Monteiro, nosso presidente, e os demais presidentes de subseção, resolvemos representar o Conselho Federal, não só em relação à situação em si, mas também em relação a quem contrata nesses patamares. Quer dizer, grandes empresas, grandes escritórios, muitos do sul do país, e bancos que estão fazendo esse tipo de iniciativa, prejudicando, certo, a advocacia como um todo. Doutor Edil, esse procedimento ele acaba ferindo também os mínimos princípios éticos da advocacia, não é verdade? Certamente. E, pegando um pouco da fala do colega Dr. Cleidson, essa é uma situação que já vem se agravando ao longo de muito tempo. Eu mesmo, no início da minha advocacia, também atuei como advogado correspondente, e nem de longe os honorários se pareciam com o que estamos vendo agora, viu, doutor Cleidson? E para agravar mais a situação, esses escritórios, eles estão justamente se valendo, principalmente de advogados em início de carreira, que estão querendo sedimentar a sua profissão no mercado, e para poder começar a ganhar valores, a ganhar nomes, muitas vezes se tornam reféns dessa relação pouco, me desculpe dizer, pouco ética ou então pouco valorativa da classe. Verdade. Doutor Cleidson, a valorização do advogado, ela é a garantia de uma defesa qualificada para a sociedade, não é verdade? Isso é um fator primordial. Veja bem, eu acho que o jovem advogado e a própria sociedade não está atenta a esse fator que você acabou de colocar. Veja que o advogado, no exercício dessa profissão de correspondente,
Se ele cometer qualquer falha, ele responderá solidariamente com os demais, apesar de estar recebendo esses honorários aviltantes. Então você veja que o próprio profissional não está consciente das suas obrigações também, porque ele aceitando esse trabalho, havendo alguma falha, ele responderá juntamente com o contratante que está lá ganhando uma quantia bem superior à dele, né? Nem se compara. A gente vê, nós tivemos a curiosidade, só a título de exemplificação, de pedirmos uma diligência a esses escritórios do sul do país. Eles cobram R$700 pela diligência. R$700 e paga pagam R$10. R$10 por diligência aqui. Então vejam a forma com que é tratada a advocacia, principalmente a advocacia no Nordeste, a advocacia no Ceará e a advocacia para esses jovens profissionais que estão chegando no mercado. Doutor Edil, qual o conselho que o senhor dá para esses jovens advogados para que eles não, digamos assim, embarquem nessa onda? Porque, além de se prejudicar, eles estão prejudicando o mercado de trabalho, não é verdade? Não, com certeza. Eu me lembro bem de um conselho que eu recebi de um colega logo quando eu comecei a advogar. E o colega, naquela altura, ele me deu o seguinte conselho. Edil, o advogado ele vale o que ele cobra. Se ele não cobra nada, então ele não vale nada. Ou melhor dizendo, dentro dessa situação que nós estamos vivenciando hoje, se o advogado cobra R$30, então ele vale R$30. O conselho, então, que eu dou aos colegas, e sempre dentro desse esteio, porque, veja bem, essa questão dos honorários aviltantes, que sempre vimos, não só aqui na capital, mas também no interior do estado, já é uma coisa assim quase que antiga, mas agora tem se tornado mais gritante por conta da prática dos advogados de contratação de correspondentes, é dizer que valorizem a sua profissão. Vocês passaram anos na faculdade, 5 anos na faculdade, investindo em livros, investindo em vestimentas, investindo em estatura, não só vocês, claro, seus pais, seus antecedentes. Então, valorizem a profissão, porque a classe da advocacia é uma profissão estabelecida, aliás, vou dizer, falando melhor, institucionalizada na Constituição Federal como indispensável à administração da justiça. É verdade. Então, por conta disso, então nós devemos valorizar mais o nosso trabalho. E não é se submetendo a esse tipo de contratação, a esse tipo de percepção pecuniária ínfima, que nós estaremos fazendo isso. Até porque, como o doutor Gleison ressaltou, no início da carreira, o profissional tem que se preocupar já de antemão com o pagamento da sua anuidade. E dessa forma, como é que ele vai pagar? E a nossa profissão é uma profissão cara. Nós temos que constantemente estarmos atualizados com compra de softwares, livros, com participação em congressos, seminários. Então, tudo isso, para que seja custeado, precisa que haja a contraprestação correspondente. Doutor Edil, existem parâmetros mínimos, digamos assim, para o estabelecimento dos honorários advocatícios? Olha, a OAB, desde sempre, isso agregado ao seu código de ética, nós sempre contamos com a tabela de honorários advocatícios. Tabela essa que eu devo dizer é até bem, digamos, coerente com a nossa realidade. Você veja que a tabela da OAB para certas diligências, ela cobra em torno, eu não me lembro ao certo, mas cobra em torno de 100 unidades de advocacia, que nem de longe não é nada desmerecedor da conduta que é realizada. Então, já a partir daí, já poderia funcionar como parâmetro. Agora, claro, nós devemos crer também na realidade de clientela que nós temos no interior do estado. Clientela esta que nem sempre é notadamente abastada, não é, doutor Gleison? É verdade. Então, dentro desse regulamento mínimo, se pensar também em valores, não só com relação ao advogado correspondente, mas com toda a estrutura honorífica que nós temos, que seja adequada com aquela realidade também, mas nem de longe parecido com isso que nós estamos vivenciando agora. Doutor Gleison, é visível que nós vivenciamos uma nova fase na advocacia, essa nova gestão da OAB Ceará. Há uma série de investimentos no que diz respeito à qualificação, no que diz respeito à criação de infraestrutura para o exercício da advocacia. Então, é necessário que o advogado ele fique alerta, fique atento, para que ele também tenha que se valorizar. Porque ele está tendo a oportunidade de se qualificar e de poder exercer a advocacia de forma, digamos assim, com mais propriedade.
o embate jurídico. Então, o senhor defende de que o advogado, que esses advogados que estão nos escutando, de que eles se valorizem e valorizem também a categoria? Isso é uma coisa que a gente tem que destacar. Veja, a gente analisa algumas faculdades particulares, a pessoa chega a pagar R$60 mil para se formar. Então, dentro desse contexto, você passar a prática e cobrar R$30, praticamente inviabiliza realmente o exercício da profissão. E desvaloriza os demais. Eu diria que fere o próprio princípio da dignidade da pessoa humana. Fere o princípio da dignidade, desvaloriza a profissão, fere nosso código de ética e demanda de nós uma iniciativa para barrar esse tipo de coisa. Claro. Então, eu acho que o profissional que está submetendo a isso, a primeira coisa que ele tem que ter em mente, ele está se prejudicando e prejudicando aos demais. Então, ele deve sair deste contexto, a OAB deve regulamentar a situação. Tá? Nós lá estamos colocando, como lhe falei, a correspondência é um ramo novo, diferenciado, mas que demanda da gente também um posicionamento, para evitar que isso se estenda aos demais ramos do direito. Como existe uma mão de obra muito nova, chegando muita gente, e as pessoas estão vendo isso aí como uma alternativa, mas não dessa forma, né? Essa não é a forma correta de se atuar. Nós temos que aplicar, devemos proteger o jovem profissional desse momento. Claro. Eu acho que a OAB funciona nesse momento como uma espécie de freio e contrapeso numa situação dessa. Nós temos que impor esse limite e punir essas grandes empresas, porque elas é que estão sujeitando essa gama de pessoas a uma espécie de nova escravidão, porque isso não é profissão. Na minha concepção, isso não entra como uma profissão. Nós estamos realmente expondo a jovem advocacia a uma situação degradante, fere realmente a esses princípios que você acabou de colocar. Doutor Gleidson, a subseccional da OAB em Quixadá, que é uma subseccional bastante atuante, eu gostaria que o senhor ressaltasse aqui quais são as ações, quais são os projetos já para o segundo semestre deste ano. Olha, como a gente vinha antecipando, nós trabalhamos muito aquela questão da fundação da nossa sede, a parte organizacional, nós fizemos muita coisa nesse sentido, estrutura, como você colocou, e nós estamos agora trabalhando no sentido da qualificação desses profissionais. Então, tive a oportunidade de convidar o colega Edil Cavalcante, que é mestrando em Direito, vai nos ajudar nessa parte na FESAC, né, no nosso curso, e isso de uma importância muito grande, porque é uma pessoa certa no local certo. E nós vamos aproximar o profissional que está aí com seus conhecimentos já um pouco ultrapassados, de não estar se qualificando, nós vamos trazer a qualificação para o jovem advogado que está chegando ao mercado, nós também vamos melhorar a sua atuação profissional, e temos na pessoa do Dr. Edil essa força nesse sentido, porque é da área, leciona, gosta do que faz e está trazendo esse amor à causa. Então a gente vê que, além dessa situação de estrutura que nós estamos lutando pela sede própria, eu acho que nós temos que trabalhar o ser humano também, o profissional que está ali presente. E essa é a nossa novidade, né, em termos de OAB. Doutor Gleidson, o tempo realmente voou e nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e abre espaço para as suas considerações finais. Olha, agradecer realmente e dizer que todas essas bandeiras que foram colocadas, elas culminam, né, com a situação do melhoramento da nossa atuação profissional. Nenhum profissional se arrepende em cumprir a tabela da OAB. A tabela da OAB dá condições do advogado trabalhar dignamente. Então, que o profissional que segue a tabela da OAB, ele vive dignamente. Essa é a mensagem que eu deixo, agradecendo antecipadamente o espaço que nos foi concedido. Doutor Edil, suas considerações finais. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de compor esta mesa, principalmente agradecer também os elogios do colega Dr. Gleidson, e dizer o seguinte: a nossa profissão, ela nada mais, nada menos do que o exercício de uma função primordial ao Estado. Então, nós devemos trabalhar e valorizá-la de acordo com este pensamento. É isso que vai fazer com que a advocacia se torne cada vez mais agraciada pelos louros que ela merece. Obrigado. Feliz, Maia. A OAB Ceará realizou nesta terça-feira, dia 9, uma audiência pública para tratar do projeto de lei número 06/2013, que
que dispõe sobre o piso salarial do advogado empregado privado no âmbito do território estadual. O encontro aconteceu no complexo das comissões técnicas da Assembleia Legislativa. A iniciativa da OAB Ceará é valorizar o trabalho da classe advocatícia e motivar a constante atualização e qualificação dos profissionais, tanto para os mais experientes quanto para os recém-egressos da faculdade. De acordo com o presidente, o piso salarial do advogado servirá como referencial de contratação de profissionais em todo o estado. Vamos agora ao quadro A Palavra do Presidente, com o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará. Caros colegas advogados e advogadas, essa semana vivemos um momento histórico. Reunimos todos os presidentes de subseccionais com a diretoria da Ordem no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, fazendo com que o presidente do tribunal, desembargador Brígido, a sua assessoria, pudesse ouvir os reclames da advocacia em relação ao dia a dia dos advogados e advogadas e, mais que isso, criar um grupo de trabalho onde pudéssemos, de forma organizada e mensal, apresentar esses reclames. E o primeiro fruto desse trabalho já colhemos essa semana, o retorno do funcionamento normal nos fóruns do interior do estado. Todos sabem que há pouco mais de uma década, por conta do apagão, os fóruns tiveram o seu horário de atendimento ao público reduzido, o que prejudica a advocacia, prejudica o jurisdicionado. Nós retornaremos na próxima semana com o funcionamento normal, cumprindo as determinações do CNJ, do Supremo Tribunal Federal e a reivindicação da Ordem dos Advogados do Brasil. É o primeiro passo frente a avanços que conseguiremos nesse regime de cooperação. A seguir, acompanhe como foi o lançamento do álbum Advogados Mais Admirados do Ceará. E no quadro Mundo Jurídico e Informática, o assunto é o satélite geoestacionário de comunicação. A gente volta já. A solenidade de lançamento do álbum Advogados Mais Admirados do Ceará, ocorrida na noite do dia 3 de julho, reservou uma homenagem especial à diretoria da OAB Ceará. Confira agora na reportagem de Bruno Andrade e Vitor Sena. O evento reuniu centenas de advogados e membros da comunidade jurídica local, no La Maison Dunas. Para os integrantes da subseccional cearense da OAB, a homenagem representou um incentivo a mais na sequência do trabalho à frente da instituição. Nós da entidade, ficamos felizes em estar participando desse evento, dessa comemoração. Ao mesmo tempo que ressaltamos a importância da valorização da profissão do advogado, da carreira do advogado, não é? E esse livro que ele está lançando, ele exalta aí os profissionais, através de votação, que tem mais expressão e tal, são mais conhecidos, tem mais novos, tem mais velhos, né? Então é uma forma de exaltar e de valorizar a profissão de advogado. Então a gente tem aqui que agradecer aí a homenagem. Ficamos honrados de ser a diretoria da OAB ser homenageada nesse evento, né? Nós buscamos fazer o melhor possível lá na OAB, uma gestão assim a diretoria são 5 diretores que têm uma união muito grande. Nós temos um relacionamento muito bacana e no dia a dia. Hoje a Ordem dos Advogados cresceu muito, não é? É uma entidade que tem quase 29 mil advogados inscritos, não é? Tem 11 subseccionais, não é? E hoje a atividade da advocacia no Ceará é enorme. Nós temos 2, 3 eventos por dia para cobrir. Nós temos aí perto de 50 comissões temáticas, né? Temos aí uma série de atividades diárias e temos que nos colocar a nossa posição jurídica e técnica sobre vários assuntos. Então, a entidade tem muita capilaridade, muita atividade, muita responsabilidade, além do aspecto da tradição e do prestígio que a entidade tem já na vida jurídica e política brasileira. Um momento de confraternização e também o reconhecimento do trabalho desses nossos colegas que aqui estão. Reconhecimento pela sociedade,
o reconhecimento pela advocacia cearense. Então é um momento importantíssimo para todos nós que estamos sendo homenageados. E a diretoria do OAB também sente-se homenageada nesse evento. Na ocasião, foi realizado o lançamento da obra Advogados Mais Admirados do Ceará, que chega este ano à sua 3ª edição. A publicação destaca os perfis de 72 profissionais, escolhidos através de consulta junto à classe e à clientela. Para o editor e advogado Sabino Henrique, a publicação tem o objetivo maior de reconhecer o valor da advocacia cearense como um todo. Demonstra o quanto a advocacia cearense está jovem. São os jovens que hoje, sem demérito para aqueles que já estão há mais tempo na nossa advocacia, são aqueles que estão sendo hoje, pouco a pouco, tomando espaço e sendo admirados pelos seus próprios colegas e seus clientes. Nós fizemos um levantamento, todos os 30 mil nomes dos advogados cearenses foram colocados, digamos, à disposição dos próprios colegas e esses 72 foram escolhidos para muita alegria e honra nossa. São colegas que realmente honram a categoria dos advogados, não só cearense, mas brasileiro. Os advogados que integram a publicação agradeceram o reconhecimento recebido por parte dos clientes e dos colegas de profissão. Uma honra, uma satisfação, é a sinalização de que o nosso esforço em torno de um trabalho sério, de um trabalho correto, né? Com muita atenção à ética, à transparência com o cliente, com a sociedade de um modo geral, ele vem sendo reconhecido. É uma espécie de termômetro também. É muito bom ser reconhecido pelos colegas, pelo cliente, pelas instituições, porque, no fundo, o nosso trabalho é voltado para a sociedade, para a comunidade. É uma honra muito grande fazer parte de um grupo seleto como esse, uma vez que nós temos aí mais de 30 mil advogados e ser lembrados dentro desse grupo tão pequeno, sem sombra de dúvida, é uma honra muito grande. É muito gratificante figurar numa lista dessa, que foram escolhidos 71 advogados mais influentes, mais admirados. Mas apesar disso, eu hoje me considero um advogado jovem, não um jovem advogado. Afinal, eu já estou com 13 anos na advocacia, mas você nota que essa lista consta bastante jovens. Então, é importante que o jovem ingresse no mercado. Inclusive, eu presidi a comissão de apoio ao advogado início de carreira e a gente fez um trabalho brilhante para que justamente isso acontecesse. Que os advogados ingressassem no mercado de trabalho, se envolvessem com a classe e pudessem também contribuir com a advocacia. E hoje tem o reconhecimento de um importante instituto, como o Instituto Delmiro Gouveia. Isso é muito gratificante para todos nós. A OAB Ceará entrou com representação junto ao Conselho Federal da entidade contra grandes escritórios, empresas comerciais e bancos, principalmente do sudeste do Brasil, por aviltamento de honorários. E para falar sobre a defesa de honorários dignos, dentre outros assuntos, nós recebemos o presidente da OAB, Região Metropolitana de Fortaleza, Dr. Rafael Mota. Dr. Rafael, um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer é nosso, muito obrigado, Everton, pelo convite, para discutir essa questão tão importante para a nossa classe de advogados, essa questão do aviltamento dos honorários advocatícios. Dr. Rafael, nós conversamos, inclusive, com o presidente da Subregional de Quixadá, Dr. Gleidson Alves, e ele disse que é uma preocupação porque esta prática também já tomou conta de todo o interior do estado. Qual a realidade hoje lá na sua subseccional? Inclusive, Everton, eu queria levantar, foi exatamente com o presidente de Quixadá, Dr. Gleidson, que nós nos reunimos no Colégio de Presidente e resolvemos todas as subseções agir diretamente, combater diretamente esses atos praticados por grandes escritórios do sul e sudeste do nosso país, onde contratam advogados por valores ínfimos. Ínfimos, certo? E que isso desprestigia demasiadamente nossa classe. Então, quer dizer, hoje a OAB Nacional, ela lançou, hoje que eu digo já há um tempo, né? A campanha nacional da dignidade dos honorários, certo? Que foi desenvolvido pela OAB Nacional, onde todos os conselhos estaduais estão dirimindo para um só norte, né? No combate ao aviltamento dos honorários advocatícios contratuais, bem como o sucumbencial, o honorário advocatício sucumbencial. Porque você não... Eu acho que colegas que estão nos assistindo já diversas vezes trabalha, faz peça, audiência e, de repente, o juiz condenou no honorário advocatício um valor ínfimo, não resultante daquele trabalho oferecido e desprendido pelo colega advogado. A OAB Ceará, salvo engano,
criou inclusive uma ouvidoria para receber as reclamações, as denúncias. De que forma os advogados que estejam nos assistindo, que estejam sofrendo algum tipo de problema relacionado a isso, caso queiram fazer denúncia, como eles devem chegar à OAB? Bem, essa ouvidoria ela foi criada pelo Conselho Federal. Conselho Federal da OAB. Então você entra no site do Conselho Federal, que é www.oab.org.br/ouvidoria/fale conosco. Lá você preenche, tem o CPF, o nome, o e-mail de contato, relata o número do processo ou o escritório que você foi contratado e relata todo que nós, da OAB como um todo, nós estamos tomando todas as medidas, certo? A OAB Ceará ela já entrou com representação, como você disse anteriormente, contra grandes escritórios, que, a título de exemplo, porque você pega lojas que têm filiais no Ceará como um todo, e principalmente no âmbito do defesa do consumidor, nos juizados especiais, onde esses escritórios, essas empresas contratam escritórios em São Paulo, no eixo Rio-São Paulo, e esses escritórios contactam os colegas advogados em Quixadá, em Maracanaú, em Aracati, pagando R$100 para uma audiência, onde aquele advogado vai do seu próprio carro, passa 3 horas, às vezes, numa manhã, em razão a essa audiência, e recebe uns honorários de R$100. Ou seja, isso não dá dignidade ao advogado. Pior ainda, o doutor Gleidson, num relato que ele deixou aqui no programa, ele disse que tem empresas que estão pagando apenas R$30 por uma audiência e R$10 por uma diligência, o que realmente fere a dignidade do exercício da advocacia. E isso, além do trabalho da OAB, eu queria deixar bem claro que é muito importante o trabalho de nós advogados, de não aceitarmos aquele contrato. Eu sei que é difícil, a vida no dia a dia está difícil, mas se na nossa subseção da região metropolitana, nós vamos fazer uma reunião com os advogados que militam e para a gente colocar um teto nesses representações de grandes escritórios. Né? Porque você receber R$30 para fazer uma audiência é muito difícil. Eu acho que hoje em dia você não consegue nem para fazer nem para uma diária de uma secretária do lar, salvo engano, está girando em torno de R$50 a R$60. É verdade. Doutor Rafael, ontem à tarde foi realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará uma audiência pública para tratar do projeto de lei número 6 de 2013, que dispõe sobre o piso salarial do advogado empregado privado no âmbito do Estado do Ceará. Como é que o senhor vê a importância deste tema? Aí é onde é outra situação, que nós aqui estamos realmente, o nosso ato está sendo visando exatamente esses contratos de representação de grandes escritórios. Contudo, temos ciências que mesmo dentro do nosso Ceará, de escritórios contratando advogado por valores não condizentes com o trabalho do advogado, que chegam a trabalhar 8 horas. Então é muito importante estabelecer um teto para a contratação do advogado. Muito importante mesmo, porque o advogado passa o período da faculdade, período de especialização, mestrado, doutorado, nada mais importante do que se estabelecer um teto para que não haja esse aviltamento também no que tange ao salário do colega advogado. Agora eu queria também esclarecer, no sentido de que era importante, certo? Quando a gente saber a realidade da estipulação da remuneração, para que os colegas, se o escritório que não estiver praticando o teto, que passe para a OAB, para que a gente possa tomar qualquer tipo de atitude. Isso é muito importante. Qual tem sido a preocupação da subseccional da região metropolitana de Fortaleza no que diz respeito à qualificação dos advogados? Veltio, hoje a subseção da região metropolitana, eu posso dizer que é uma subseção nova, certo? Recentemente foi criada, onde nós estamos nos estruturando, onde nós estamos buscando os colegas advogados que queiram participar, que queiram contribuir com a nossa classe, que queiram valorizar, porque a advocacia era só valorizada quando há união. É verdade. Tá certo? Então, nessa união, quando colegas queiram participar, nós estamos buscando os colegas para participar da região metropolitana, para participar de comissões, para sentar, para fazer reuniões, queremos fazer reuniões itinerantes. Por exemplo, hoje a sede é em Maracanaú, mas conclamo os colegas que militam em Caucaia. Você quer ampliar a participação dos advogados?
né? Porque acaba, hoje na região metropolitana, como a sede de Maracanaú, um trabalho fincado em Maracanaú, mas esse não é o interesse da OAB da região metropolitana. Queremos colegas de Caquirais, Caucaia, São Gonçalo, Maranguape, Chorozinho, Pacajus, Horizonte, Guaiúba, ou seja, os 14 municípios da circunscrição da subseção da região metropolitana. E até mesmo porque queremos fazer uma comissão nesse sentido do combate do aviltamento dos honorários advocatícios. Chega, vamos dar um basta. Para nós sermos respeitados, a gente tem que se fazer respeitar. Então, para se fazer respeitar, no mínimo é exigir uns honorários decentes. Doutor Rafael, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, faz votos de que a OAB e todas as suas subseccionais alcancem os seus objetivos no sentido de combater o aviltamento de honorários advocatícios e abre espaço para as suas considerações finais. Muito obrigado, Evaldo, pelo convite. Agradeço aí e estou à disposição lá para os advogados que militam na região metropolitana, não só na região metropolitana, mas todo o estado do Ceará. Queria deixar no ar o telefone da subseção da região metropolitana, que é o 3382-1031, onde estamos lá para atendê-los. Advogados que queiram participar de comissões, essas comissões que pontualmente cada advogado sabe qual é a área, se gosta mais da área do trabalho, tributária, previdenciária, onde nós vamos discutir, buscar mecanismos para melhor atendimento. Então, eu gostaria de conclamar os colegas para que participem, os colegas que militam na região metropolitana, que moram na região metropolitana, para que se inscrevam e participem da nossa classe. Porque a união, como sempre diz, né, a união faz a força. Então, precisa da união de todos para a gente se fazer valer na nossa profissão. Ivelise, muito obrigado. No quadro Mundo Jurídico e Informática desta semana, o especialista em tecnologia da informação, Diógenes Martins, fala sobre o satélite geoestacionário de comunicação. Olá, você sabia que, de acordo com o ministro da Ciência e Tecnologia, o Brasil está preparando o lançamento de um satélite geoestacionário de comunicação que será responsável por levar banda larga a todo o país? Isso mesmo, levar banda larga a todos os serviços de internet e telefonia móvel 3G em todo o território nacional. O projeto foi discutido em 2012 em um encontro que aconteceu na Índia, promovido pelo Bloco Econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os rumores dão conta de que o país está buscando, na Índia, cooperação técnica para o satélite. A construção e o lançamento ficarão sob responsabilidade da Telebrás e da Embraer, com um custo de aproximadamente 750 milhões de reais. O ministro esclareceu que o satélite deve ser lançado em 2014. Atualmente, a internet tem sido o meio mais utilizado pela população brasileira. Sua importância para a atualidade não é pequena. Afinal de contas, além de divertimento, comunicação, entretenimento, fonte de pesquisa e estudo, ela exerce um importante papel no desenvolvimento econômico e social do país. Em meu ponto de vista, se este projeto realmente vingar, se o governo não desistir de alimentar esta ferramenta opositora, 2 grandes benefícios serão atendidos. Primeiro, um passo para o desenvolvimento tecnológico independente. E o segundo, as operadoras que atuam com a venda de 3G e telefonia terão tempo de sobra para consertar a rede de comunicação convencional que atualmente está decadente. Eu espero ter contribuído com estas informações. Fiquem ligados no programa. Se você tem alguma dúvida, sinta-se à vontade para enviar um e-mail para o endereço eletrônico contato@tmxbrasil.com.br. Não esqueçam também de nos enviar e-mails com suas sugestões para o quadro. Até a próxima e fiquem com Deus. Agregar a tecnologia à sua advocacia amplia os seus horizontes, melhora a lucratividade e faz com que sobre mais tempo. Um site na internet pode aproximar você de um cliente do outro lado do planeta ou do outro lado da rua. O uso de um software jurídico organiza suas rotinas e poupa tempo de sua vida.
Estes benefícios são gratuitos para os participantes do PROMAD por um longo período de testes, que varia de 6 meses a 2 anos. E passados os testes gratuitos, os preços são amplamente subsidiados pelo PROMAD. Invista um pouco de seu tempo em tecnologia. Não há evolução sem uma modernização e não há mudança sem uma atitude. Para melhorar definitivamente o seu escritório, use a tecnologia. Faça como mais de 65 mil advogados brasileiros. Teste de forma gratuita um software de controle de processos, com intimações jurídicas de todo o Brasil, com andamentos processuais automáticos. Acesse www.promad.adv.br e saiba mais sobre essa ferramenta que vai modernizar o seu escritório. O programa OAB na TV Mundo Jurídico traz para você as oportunidades de cursos oferecidos pela FESAC. Veja. Curso de Processo Civil, Procedimento Ordinário na Prática, nos dias 24 e 25 de julho de 2013, das 19 às 22 horas, com 6 horas aula. Local na FESAC, Avenida Pontes Vieira, número 2666, no Dionísio Torres. O investimento para graduados é R$ 80 e para graduando, R$ 50. E a seguir, no quadro OAB em Foto, você confere imagens de eventos da Ordem na capital e no interior do estado. Confira ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Daqui a pouquinho no programa OAB na TV. A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje, para ter mais qualidade de vida no amanhã. Essas pessoas, quando tiverem tempo, terão também dinheiro para desfrutar bons momentos. Os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Estes são os principais objetivos de quem já aderiu ao Plano de Benefícios Previdenciários do Advogado, OAB Prev Ceará. Não perca tempo, faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Mais informações, ligue para 3464-3991. E agora chegou a hora de você conferir as dicas dos principais concursos com inscrições abertas em todo o Brasil, na agenda que o programa OAB na TV Mundo Jurídico preparou para você. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, inscrições até 12 de julho. Mais informações pelo site www.cesp.nb.br. Ministério da Justiça, inscrições até 8 de julho. Mais informações pelo site www.pciconcursos.com.br. Vamos ao quadro OAB em Foto. Mande uma foto sua sobre algum evento ligado à advocacia no e-mail oabnatv@oabce.org.br. Se veja por aqui. O programa OAB na TV Mundo Jurídico de hoje termina aqui. Lembrando a você que nos acompanha que o programa é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 7 da noite, com reprise aos sábados e terças, às 1h30 da tarde. Já na TV O Povo, canal 48, o programa é exibido às quartas-feiras, às 23 horas, com reprises às sextas, às 11 da manhã, sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã. Assista também pelo site da OAB Ceará. Aqui você fica informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, e as ações que são desenvolvidas em apoio aos advogados e à população do nosso estado. Caso você queira enviar sugestões, é só mandar um e-mail para a gente. Anote aí, oabnatv@oabce.org.br ou através do Twitter, @OABCE. Obrigada pela sua companhia e até a semana que vem. Até lá.